Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Este Novo Vídeo. Eu sou a Alessane Afonso. Gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre, eu ia dizer envelhecimento, mas se nós escolhermos a palavra envelhecimento tem que ser entre aspas, mas eu vou refrasear. Nós vamos falar sobre como avançarmos na nossa idade cronológica de maneira saudável, como envelhecermos, mas continuarmos fortes, continuarmos ativos fisicamente e também capacitados na nossa habilidade intelectual cognitiva. Então, eu contei para vocês em outro vídeo sobre das deusas não envelhecem, acho que era esse o título do vídeo anterior, que antes de eu mudar para a Inglaterra, eu sempre associei a velhice com doença, porque a minha experiência na área da enfermagem, maior parte da minha vida, dos 18 aos 30 anos de idade, eu sempre trabalhei na enfermagem como auxiliar e técnica de enfermagem no Brasil. Então, o meu contato com pessoas mais velhas era sempre em relação à doença, né? Porque meu contato era através do hospital, do ambiente de saúde. Então, até que quando eu mudei aqui para a Inglaterra, nos primeiros 5 anos eu trabalhei numa residência para idosos, e aí que eu encontrei muitas pessoas com mais de 90 anos, a maioria, e muitos deles saudáveis, tinham uma vida bem ativa. Então eu comecei a mudar esse pensamento e investigar, comecei a ter mais interesse também em aprender o porquê, qual o segredo dessas pessoas. E também o fato, hoje eu sou enfermeira, eu fiz a graduação de enfermagem aqui na Inglaterra, e o interessante também é perceber que o pessoal da área da saúde nem sempre sabe como nos orientar em termos de atividades, de estilos de vida saudável, porque também como eu na minha época do Brasil, e inclusive aqui também na época que eu trabalhei na enfermagem, não nessa residência para idosos, nesse asilo, como as pessoas associam, sim, a enfermagem ou a medicina, a área da saúde de um modo geral, com o fato das pessoas ficarem doentes. Então, o que eu quero dizer eu ia dizer, misturar as línguas. O que eu quero dizer é que os profissionais da saúde estão mais conectados com a doença do que com a saúde, ou seja, com a cura ao invés da prevenção. Hoje em dia está mudando um pouco, tem vários profissionais da nutrição, gerontologistas, fala assim. Então, tem muitos profissionais na área da saúde que estão mais focados, sim, na juventude, no estilo de vida saudável. Mas, de um modo bem geral, a medicina, a saúde pública é ainda voltada para a cura e não para a prevenção. Mas eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que eu também já comentei em outros vídeos, que aqui na Inglaterra o pessoal da pesquisa faz muitos estudos sobre tudo. Então esse estudo eu infelizmente não sei qual foi a universidade que foi conduzida, porque eu não consegui acessar, eu não lembro qual foi o livro que eu tirei essa informação, mas eu tenho tudo anotado, porque eu tenho um arquivo de conteúdos que me interessam para eu revisitar, mas eu infelizmente não anotei de onde é essa pesquisa, mas é daqui do Reino Unido, no qual os pesquisadores entrevistaram várias pessoas centenárias para descobrir qual era o segredo. E alguns dos pontos que eu separei aqui para compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, é que muitos dos centenários disseram para os entrevistadores, para os pesquisadores, que eles tinham alguns hábitos assim que não fechavam muito bem com hábitos saudáveis. Por exemplo, alguns disseram, eu tomo uma dose de uísque às sextas à noite, antes de ir para a cama. Outro falou, eu fumo esse charuto cubano tantas vezes por mês, não sei, não lembro exatamente. Outros falaram, eu faço caminhadas, eu me mantenho ativo. Só que quando as pessoas que citaram hábitos que não são necessariamente saudáveis, os pesquisadores ficaram intrigados, mas aí foram estudar o charuto que a pessoa mencionou para ver se tinha algum componente que era benéfico para a saúde. Não encontraram. O uísque também, bebida destilada, a gente sabe que afeta a nossa saúde mais rapidamente do que as bebidas não destiladas alcoólicas.
E álcool, de um modo geral, é muito maléfico para a saúde, causa várias implicâncias negativas na saúde, mesmo para quem começa bebendo e pensa que não está se afetando, eventualmente vai te alcançar, vai te prejudicar sim. Mesma coisa com cigarro e com charuto, claro. Então, também nessa dose de uísque que a pessoa tomava, também aquele uísque, aquela marca de uísque não tinha uma propriedade benéfica especialmente para a saúde. Enfim, mas aí a similaridade de todas as pessoas que fizeram esse tipo de comentário de coisas que eles faziam esporadicamente é o ritual. Eu achei isso tão interessante. Eles criam um ritual de relaxamento, por exemplo, quando eles fazem alguma coisa, eles têm um dia pesado e aí eles se presenteiam, né? A gente fala em inglês, reward. Se presenteiam, se acariciam com um ato generoso. Então, para algumas pessoas era aquela dosezinha de uísque. Então, com moderação, não é tomar uma dose de uísque todos os dias, não é isso que eu estou sugerindo. Inclusive, não fui eu que sugeri, eu só estou reportando o que eu li sobre a pesquisa. Então, a gente sabe também que o vinho tinto, por exemplo, tem muitas propriedades benéficas, mas também tem que ser com moderação, porque senão também os efeitos do álcool são mais maléficos do que benéficos para a saúde. Mas as questões do ritual, então muita gente comentava assim, eu tomo um banho de banheira com as velinhas acesas. Eu faço isso uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, tomo um banho de banheira, boto um mantra das minhas aulas de yoga no fundo, umas velinhas e me massageio com um creme, uma esfoliação, enfim. Um ritual de beleza que também é para me cuidar, que é um tempo meu. E isso eu comecei a aderir depois que eu li essa pesquisa. Então, outra questão importante que os centenários comentaram, foi que eles se mantêm ativos. Então, atividade física é excelente para prevenir problemas cardiovasculares, para nos mantermos jovens, enfim, para o sistema imunológico, tudo. Todo mundo sabe disso, mas ter a motivação para ir lá para academia e fazer são outros 500. O que eu sempre digo para as pessoas, gente, quando elas me perguntam qual é o exercício, qual é a atividade física boa para eu me manter saudável? Gente, é a atividade física que você faz. Então não adianta eu dizer, eu adoro yoga e é muito bom para mim e você não gosta de fazer. Então você tem que explorar e descobrir o que funciona para você. E não necessariamente tem de ser dentro de uma academia. Então muitos dos centenários comentaram que eles fazem caminhada. Mas uma similaridade entre os centenários era que eles são ativos, fisicamente ativos. Eles estão sempre fazendo alguma coisa, seja inclusive limpando a casa ou trabalhando em algum projeto ou dançando, mas são pessoas ativas, mentalmente e fisicamente. Então, outra coisa também que os centenários compartilharam foi que a pesquisa concluiu, foi que é muito importante para prevenir doenças de demência, Alzheimer, problemas de demência que causam esquecimento e comprometem a nossa saúde mental e psíquica e emocional e física também com a idade, que é muito comum quando a gente avança na idade, é manter o cérebro ativo, é exercitar o cérebro. Então, a gente queria também compartilhar com vocês um estudo que foi feito aqui em Londres, na universidade, na London College. E eles estudaram os cérebros dos black cab drivers, que são os motoristas dos táxis pretos. Então, para quem não sabe, os táxis pretos aqui de Londres, eles não são como os taxistas do Uber ou os taxistas locais assim do bairro. Os black cab drivers, eles têm que passar por um curso super extenso e eles têm que saber de cor todas as ruas, mais de 25 mil ruas, atalhos, conexões dentro da cidade. E eles passam por um exame super puxado. O curso dura 3 anos e o exame é muito puxado. A maioria roda no exame, tem que repetir até que consegue. Eles têm que saber tudo de cor, eles não podem usar o GPS. Um parênteses.
Hoje em dia, os Black Cab Drivers tinham uma reputação muito alta porque eles eram muito elitizados, faz parte do turismo de Londres, e hoje em dia com o Uber isso tá mudando muito, então tem um conflito muito grande entre os Black Cab Drivers e os motoristas de Uber, porque o Uber é mais barato, mais acessível e usa o GPS. Então os Black Cab Drivers se sentem traídos, desavantajados pelos motoristas de Uber, porque eles passaram por esse treinamento super duro e agora os Uber tomaram conta. Mas aí é outra história, também é a questão de se adaptar com a tecnologia. Mas enfim, voltando ao estudo que foi feito com os Black Cab Drivers, foi descoberto, foi constatado que o cérebro, a massa cinzenta, o espaço de massa cinzenta no cérebro do hipocampus dos Black Cab Drivers é muito maior do que as pessoas da mesma idade com o mesmo nível de educação que eles têm. Ou seja, o cérebro, a neuroplasticidade do cérebro é realmente adaptável. Então, eles têm no cérebro deles, eles criaram um espaço para aquela quantidade imensa de informação e se adaptaram. E eu acho isso fantástico. Então, a gente pensa às vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem crenças limitantes, por exemplo, que aprender uma segunda língua é mais fácil quando a gente tem uma certa idade, até a puberdade, por exemplo. Sim, não é mentira, é verdade, o cérebro é mais esponja, está mais adaptado, mas há possibilidade sim de se exercitar e acabar arrumando espaço, gerando espaço para o cérebro se adaptar. Talvez demore um pouquinho mais, mas é sim possível aprender o que você quiser. Então, outra questão que os estudos com os centenários constataram é que as pessoas que vivem bastante, e que têm o cognitivo, que estão lúcidas aos 100 anos, elas exercitam o cérebro, elas aprendem coisas novas. Então, não precisa nem ser no âmbito intelectual, não precisa ser uma nova língua, mas exercitar o cérebro, aprender uma dança, que a gente fica ali meio descoordenado no começo, mas é sim um exercício para o cérebro. Leitura, fazer palavras cruzadas, esse tipo de coisa, fazer crochê, esse tipo de coisa exercita o cérebro e mantém o nosso cérebro mais saudável. E não pense, o ponto que eu quero chegar aqui, crucial, não se limite porque pela sua idade é mais difícil de aprender. Talvez até seja, mas se for alguma coisa que você goste, é possível sim. Coisa interessante que eles também concluíram nessa pesquisa foi sobre a dieta dos centenários. Nem todos os centenários são vegetarianos. A maioria, inclusive, come carne sim, mas eles têm uma dieta balanceada. Então, tipo, não adianta ser vegano ou ser vegetariano e não consumir os nutrientes, os vegetais, as frutas que a gente precisa também para suprir a nossa necessidade de alguns nutrientes. Então, a maioria dos centenários não eram vegetarianos, mas eles comem carne com muita moderação, tipo 1-2 vezes por semana, não todos os dias. E eles mantiveram durante toda a vida mais ou menos um peso limite, ou seja, eles não iam do efeito sanfona, de engordar muito, emagrecer muito. Eles sempre mantiveram um peso mais ou menos mediano. Então, o ponto também que eu achei interessante nisso é a flexibilidade, não ser rígido com as suas prescrições. E outra coisa também que eu lembrei, que relacionei com isso, é uma frase que é atribuída ao Charles Darwin, que a gente fala em português, né? Que não se sabe bem se foi dele, mas é atribuída na internet para o Charles Darwin, que ele diz o seguinte, que não é o mais inteligente ou o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptável. Então, isso eu acho super interessante, gente, porque essa questão do mais forte sobrevive constitui e gera uma mentalidade de competição no nosso consciente coletivo muito grande. E, na realidade, é a pessoa que se adapta melhor, é a pessoa que consegue navegar as dificuldades e se adaptar. Agora, por exemplo, com a crise do coronavírus, eu espero que quando esse vídeo seja publicado, seja compartilhado no YouTube, a gente já esteja passando a fase do coronavírus.
Então, quantas pessoas passaram por muita dificuldade? Sim, a gente é uma situação nova, mas quantas pessoas que a gente conhece se reinventaram e se adaptaram com essa situação, essa circunstância nova? Então, isso, de acordo com a teoria da evolução, isso sim é o importante, é a possibilidade, a capabilidade de se readaptar, e isso sim faz que a gente sobreviva com mais êxito. E também a questão do mais forte ou mais inteligente também gera aquela, como eu já falei, aquela consciência, aquela crença do individualismo e da competição. Mas o adaptável também traz um pouco mais dessa harmonia, porque outra coisa também que nesse estudo dos centenários, em outros estudos que eu já li, como se diz, é um consenso que o que nos faz também muito saudável, que é muito importante para nossa energia, para o nosso estado emocional, para nossa saúde mental, é o fato da gente se sentir que a gente pertence a alguma comunidade. Então, eu não sigo nenhuma religião, mas seja a comunidade que for, que tenha uma vibe boa, que traga, que seja um ambiente que compartilhe coisas boas, na qual você tenha afinidade com as pessoas. Ou então, seja o seu centro religioso, seja um grupo de dança. Isso é muito saudável, fazer parte de uma comunidade, que infelizmente a gente está perdendo um pouco, mas, enfim, é muito benéfico para a saúde. Outra coisa que eu queria mencionar com vocês é sobre algumas observações pessoais que eu faço. Então, como eu disse, eu trabalhei 5 anos nesse asilo com idosos saudáveis, mas eu queria trazer 2 exemplos da minha vida pessoal, de pessoas que eu conheço, que eu acho muito inspiradoras. Uma delas é o professor Blasio Hillebrand, que ele é irmão lasalista. Ele foi meu professor na Universidade La Salle de Canoas. Eu fiz 5 semestres de inglês com ele e tenho o privilégio e a honra de poder dizer que o professor Blasio é meu amigo hoje, até hoje. Eu já concluí minha graduação de letras há 13 anos. Então, hoje nós estamos em 2020 e o professor Blasio está prestes a completar 84 anos, no dia 2 de agosto. Eu pedi permissão para ele para compartilhar um pouquinho da história do professor Blasio aqui, e ele, inclusive, sugeriu que eu compartilhasse algumas fotos. Então, acho que a gente vai colocar aqui alguma foto dele para vocês vê-lo. Então, o interessante do professor Blasio, ele viveu muitos anos nos Estados Unidos e ele foi meu professor de inglês. Mas hoje que ele já está aposentado do âmbito acadêmico, ele tem 2 hortas, 2 jardins imensos na Universidade La Salle de Canoas, e ele é a pessoa que supre a demanda de vegetais para a comunidade lasalista. E às vezes nós mantemos contato e frequentemente, eu não estou no Facebook, mas eu tenho certeza que tem fotos dos jardins, da horta dele lá. Então, as hortas são incríveis, lindas, e ele trabalha muito ativo, muito forte, muito saudável e é muito apaixonado por essa contribuição. E o professor Blasio é uma incrível inspiração para mim. Como pessoa, como ser humano, pela inteligência dele, por tudo que eu aprendi com ele. E não pensa que ele foi um professor de universitário bonzinho que botava a mão na cabeça da gente, não. Ele era bem duro, bem exigente. Então, eu tive que me virar nos 30 lá para conseguir aprender também com ele, porque eu tinha dificuldade no inglês. Mas, felizmente, nós mantemos o contato e eu considero ele um grande amigo. Então, gente, o professor Blasio é um exemplo de saúde. 84 anos, ele se sente jovem, se sente forte, é muito ativo, lê muito. Nós tínhamos aula dentro da biblioteca dele, do escritório dele, que era uma biblioteca imensa. Então é um homem muito lido, muito intelectualizado, fala inglês perfeitamente e, claro, exigia a perfeição dos alunos, né? Mas isso é outra história. Mas o jardim, a horta dele, a atividade dele é 84 anos, um homem forte, ativo e que não se vê velho, se vê forte. Então é uma grande inspiração e eu sou muito grata, eu tive a permissão dele para compartilhar isso com vocês e sou muito honrada. Outro exemplo é o meu pai, seu Antônio Afonso,
que tem 67 anos, vai completar 68 em outubro, e muitas coisas eu aprendi que, infelizmente, gente, infelizmente não. Meu pai tá vivinho da Silva, super saudável. Então, felizmente, deixa eu refrasear, eu tenho a oportunidade de dizer para ele como e de que formas ele me impactou em escolhas saudáveis que ele fez antigamente e ainda faz na vida dele. Hoje, nesse momento, o que ele faz que me inspira, que eu vejo que é muito saudável? O meu pai também tem hortas, também é super interessado em jardinagem, então às vezes eu converso com ele pelo FaceTime ou WhatsApp e ele me mostra as flores, as plantas que ele plantou, o jardim, e isso desde sempre. Ele tem a profissão dele, ele é mecânico, mas ele sempre curtiu muito essa questão da jardinagem. Então, gente, isso não é só esses dois exemplos. Ter uma paixão, um hobby e uma atividade criativa é muito bom e muito importante para a saúde. Então, o meu pai é outro exemplo em termos de jardinagem e de horta, e essa é uma das atividades que o mantém saudável. Outra coisa que o meu pai faz, eles dançam, ele e a minha madrasta dançam frequentemente, não agora no meio da crise do coronavírus, da pandemia, mas eles dançam sempre, e isso também envolve a questão de uma atividade física, mas também o senso de comunidade, porque eles têm esse grupo de pessoas que eles se reúnem, que se conhecem e que dançam juntos, e é super saudável. Ele também faz parte de um grupo de estudos da área do espiritismo, que também é outra comunidade. Então eu não sei dizer se eles têm conexão, o pessoal, o grupo dele da comunidade da dança com a comunidade do espiritismo, mas são grupos, são comunidades que isso é importante. Então a igreja também é um exemplo, qualquer que seja o grupo religioso que você frequente, que você escolha, mas não precisa ser religioso, pode ser o grupo do futebol, enfim. E outras atividades saudáveis de mais antigamente que o meu pai fazia, e isso que eu queria dizer, que eu sou super grata, e eu acho que eu nunca expressei para ele pessoalmente. Então, quando ele assistir esse vídeo, ele vai saber o quanto me impactou, o quanto eu acredito que foram escolhas saudáveis e pelas quais eu sou extremamente grata. Quando eu era criança, nós acampávamos muito. Acampávamos na beira do rio, acampávamos na praia, no meio do mato. E o meu pai tinha muito interesse por aquelas barracas super... na minha época, eu tenho 45 anos, tipo 35, 40 anos atrás. Então, o acampamento era uma coisa muito interessante para ele. Ele tinha aquelas barracas mais modernas da época, com a cozinha, com tudo. Então, era uma atividade muito interessante e eu acredito que seja muito saudável. Outra coisa que nós fazíamos também quando criança e me marcou e eu acho super saudável, e isso eu aderi com os meus filhos, nós íamos muito a espetáculos, circos. Eu fui em vários espetáculos de circo com meu pai. E isso não somos nós que estamos dizendo, os gregos há não sei quantos anos, agora não sei na ponta da língua, descobriram que os espetáculos artísticos que provocam a catarse é muito bom para a saúde, para o nosso emocional. Então eu fazia isso desde criança com meu pai e sou super grata com os meus filhos. Eu sempre tive o hábito de ir no cinema, e aqui em Londres nós somos extremamente privilegiados com as artes, porque tem muitíssimos eventos artísticos todos os dias, também não agora na época do coronavírus, mas espero que volte tudo ao normal logo. Então esses são hábitos saudáveis, gente. Então, só para pontuar aqui tudo de novo, faça um ritual, tenha um ritual na sua vida para se cuidar, para se amar. Seja flexível, não seja super rígido. Claro, se você é vegetariano, você acredita nisso, claro, não estou dizendo não seja, mas seja mais flexível. E lembre-se do Darwin, não é o mais forte nem o mais inteligente, mas o mais adaptável. Então permita-se. Lembre-se dos cab drivers, que você tem sim o potencial de aprender alguma coisa desde que você seja apaixonado, tenha interesse, tenha afinidade com o que quer que seja que você queira aprender. Faça parte de uma comunidade, tenha hábitos saudáveis e o que mais mesmo? E criatividade, gente, jardinagem, artes, qualquer coisa que se afine com a sua energia.
Então, eu quero que todo mundo, meu desejo é que todo mundo viva muitos anos, muito saudável. E obrigada por assistir. E se vocês gostaram desse vídeo, lembrem-se de curtir, de compartilhar e, por favor, se inscrevam no canal. Muito obrigada, até a próxima. Super beijo!